Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Daí eu quero que vocês rezem uma Ave Maria por mim, tá? Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou falar hoje para vocês sobre as indulgências. E eu já falei uma vez sobre isso na escola do cursilho. E é engraçado que o assunto das indulgências sempre volta na minha vida, assim, não só aqui, né? Que agora o Janderson falou para eu fazer de novo essa aula. E na minha vida sempre volta esse assunto, talvez seja porque é um assunto que eu tenho que passar, assim, para as pessoas. Devido à importância dele, né? Eu, pelo menos, acho. Vocês conhecem as indulgências? Já ouviram falar na escola, em algum lugar? Porque é um assunto da igreja que já gerou polêmica, né? Na Reforma Protestante foi um dos motivos de se acontecer a Reforma Protestante, são as indulgências. Foram mal interpretadas, mal usadas por algumas pessoas e mal interpretadas, e daí você sabe o resto da história, né? E muitas vezes fora da igreja a gente aprende sobre as indulgências de uma forma errada e de uma forma ruim. Daí talvez as pessoas evitem de falar ou achem que não é uma coisa boa de se falar, né? Indulgência significa bondade. É uma palavra de origem do latim, indulgentia, não sei se eu pronunciei certo, mas significa bondade para ser gentil ou perdão de uma pena. Daí eu vou ler para vocês a definição do catecismo. Eu vou ler porque eu não sei de cor, né? Mas está no artigo 1471 do Catecismo da Igreja. As indulgências. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos sacramentos da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, a remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Então vamos lá. Isso aqui é um manual das indulgências. A igreja tem um manual para as indulgências, tá? E apesar ele é grandinho, mas você pode ir pelas partes mais importantes, né? Depois que você entende a indulgência, vai exatamente onde é necessário, tá? E eu usei como referência o padre Paulo Ricardo para falar sobre isso, que ele é referência nesses assuntos, né? Tem uma catequese perfeita, praticamente. E também do Instituto Hesed, acho que vocês conhecem. Né? Sim. Hesed, né? Hesed. Da irmã que era Patrícia. Eles também falam sobre as indulgências. Então vamos lá. Indulgência, existem duas formas, a parcial, né? O nome já diz que ela é parcial, e a plenária, que ela é plena, total, tá? Então, assim, só dá a definição para eu ir direto ali. Nós, cometemos um pecado, a gente procura o padre, se arrepende, pede perdão pelo sacramento da confissão e é perdoado, certo? Mas todo pecado que a gente comete tem uma pena que a gente, por exemplo, quando você arranca um prego de uma madeira, esse é um exemplo bem fácil de entender. Fica o furo lá, né? É mais ou menos isso. Fica
um furo na sua alma. O pecado deixa uma marca em você. Apesar de perdoado, porque Deus te perdoou pelo sacramento, tem a pena, a consequência daquele seu pecado. Outro exemplo que eu achei legal aqui no manual tem... No manual não, além do manual eu tenho outras coisas que eu fui buscando para fazer essa apostila para mim. Tem um exemplo aqui, ó. O menino desobedece ao seu pai, que lhe pediu para não jogar bola dentro de casa, e quebra a janela. Arrependido, pede perdão. Seu pai o perdoa, mas há uma consequência. Deve pagar pelo vidro que o quebrou. A mãe e os irmãos do menino decidem ajudá-lo, com a permissão de seu pai, pagar a dívida, certo? Então, assim também o pecado confessado é perdoado, mas fica a pena que deve ser paga. Assim, nossa mãe, a igreja, nos ajuda a pagar com as indulgências, tá? Outro exemplo da consequência do pecado é quando você, um pecado bem grave, de uma pessoa que matou outra pessoa, se arrependeu, pediu perdão para o padre, mas e a vida daquela pessoa não volta mais. Então existe uma consequência, né? E essas consequências do nosso pecado a gente paga lá no purgatório. O purgatório é um lugar onde todas as pessoas estão salvas, mas o purgatório é um lugar de sofrimento, tá bom? Então é lá que a gente paga essas penas. Mais uma história para contar para vocês como surgiram as indulgências. Antigamente as pessoas recebiam, hoje é fácil, a gente vai lá, procura o padre, recebe perdão e cumpre uma penitência que geralmente é fácil, uma oração, às vezes 2 orações, às vezes uma oração mais longa, um terço, depende do padre, depende do pecado também. Às vezes dar uma cesta básica para alguém, tem penitências fáceis hoje. Mas antigamente as pessoas recebiam o perdão só depois de cumprir uma penitência bem longa. Antigamente mesmo, bem antigamente. E só assim a pessoa era readmitida na igreja para poder tomar a comunhão, receber a comunhão novamente. E era mais ou menos assim. As pessoas iam para o padre, contavam o seu pecado grave, né, ou leve, e o padre dava uma penitência difícil de ser cumprida. As pessoas tinham que ficar no fundo da igreja, batendo no peito de joelhos e dizendo: eu sou pecador, peço perdão a Deus pelos meus pecados. Todo mundo na igreja sabia que ele estava cumprindo uma penitência. Ficar muito tempo, ou meses ou anos sem comer carne. Que mais? Dormir no chão, coisas bem difíceis de cumprir mesmo, sabe? E hoje em dia não é assim, né? Hoje as penitências são fáceis de ser cumpridas. Mesmo assim a gente tem um receio da confissão, medo, vergonha, né? Não, tem pessoas que, para algumas pessoas não é fácil. Para mim também teve uma época que não era mesmo fácil se confessar, mas hoje eu me confesso de boa, assim, com qualquer padre, inclusive com o nosso. Assim. Tem gente que tem vergonha de confessar com o seu próprio padre, né? Mas você pode usar isso como uma forma já de penitência, né? Tipo, mesmo com vergonha, me confesso para o meu próprio padre, que vai me ver todo dia, que conversa comigo, enfim, tá? A prática da indulgência surgiu na época em das perseguições dos cristãos. Tinha muito mártir, né? Mártir é a pessoa que morre pelo nome de Jesus, derrama o sangue por Jesus, né? Só que tinham pessoas que eram traidoras da igreja também, tinham medo, não queriam morrer por Jesus, pela verdade, pela fé, e traíam a igreja. Então essas pessoas procuravam, depois de um tempo, se arrepender. Então vejam duas realidades. Uma pessoa que
tinha uma virtude heróica e morria por Jesus, e uma que traía Jesus, que traía a igreja, né? E essas pessoas, elas, tendo essa realidade dessa difícil penitência que as pessoas tinham que fazer, nessa época, essas que eu falei, né? Ficar no fundo da igreja, enfim. Vamos supor assim, os mártires, essas pessoas que batalhavam, que saíam em guerra, que iam defender a igreja, eles começaram a escrever cartas de paz, que chamavam, cartas de paz. Então eles ofereciam todos os seus sacrifícios, né, pela igreja e pelos pecadores, por todos. Tipo, eles começavam a indicar pessoas. Você pode, que o meu sacrifício diminua a pena daquele irmão, enfim, para que fosse descontado um pouco essa penitência, certo? Então, quer ver, o mártir que ia morrer escrevia as cartas ao bispo, pedindo que a penitência, ele já estava lá preso, provavelmente ele ia morrer, né? Então ele pedindo que a penitência que ele ia sofrer em seu martírio fosse aplicada a um determinado fulano, que talvez não aguentasse aquelas duras penitências do exemplo que eu dei, de ficar no fundo da igreja, de não comer carne, dormir no chão, muita humilhação, né? Isso era uma forma de indulgenciar a pena do outro, né? O pecado do outro. Então foi aí que foi surgindo isso, né? Ou seja, a aplicação dos méritos dos santos mártires, né, que morreriam, membros da igreja, para outros membros da igreja um pouco mais fracos, vamos dizer assim. Aqui fala a aplicação dos méritos desses santos maravilhosos mártires para pessoas menos maravilhosas, vamos dizer assim, certo? Entenderam? Porque eles ficariam por anos cumprindo penitências das consequências dos seus pecados. Essa realidade, para a gente compreender essa realidade de eu pagar uma penitência por outro, a gente só consegue entender se a gente ter em mente a comunhão dos santos, né? Todos os méritos que existem na igreja, o tesouro das satisfações, conseguido e conquistados por Jesus, pelos santos e por Nossa Senhora, né? E por nós. Nós talvez tenhamos alguns méritos, né? Que a gente vai conquistando. Então fica uma poupança de tesouros desses méritos, entendeu? Então é por esses méritos que a gente vai conseguindo as indulgências, os méritos dos santos todos e de toda a igreja. Então, a comunhão dos santos. E lembrando que nós todos somos parte de um corpo místico, que é a igreja. Então, toda atitude minha, todo pecado meu afeta diretamente toda a igreja, além da minha vida, além da minha alma depois na eternidade. Então, entende como é grave o pecado do ser humano, o pecado de todo mundo? Então, para ficar bem claro, tudo que é mal afeta toda a igreja e tudo que é bom feito afeta também toda a igreja. Então, todo o mérito da minha vida, da vida de vocês, da vida de todo irmão, é para todo mundo. Então, se a igreja vai mal, é culpa de todos. Se a igreja vai muito bem, é culpa de todos também. Entendeu? Entenderam? Então, vocês entendem como é importante, é bonito isso, né? O quanto a minha atitude vai afetar a vida de outra pessoa, inclusive na eternidade, né? E mais, as minhas orações podem afetar pessoas que não fazem orações também. Então, não tem aquela jaculatória? Meu Deus, eu creio, adoro-vos e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. Sempre faço essa oração
É bom porque você reza por você, pede perdão a Deus por quem não crê, quem não reza, quem não ama, quem não espera, tá? Nossa Senhora em Fátima pediu aos pastorinhos que eles fizessem penitência para a salvação da alma dos pecadores. E essa realidade só é possível se nós cremos na realidade da comunhão. Somos um só corpo místico, um só corpo em Cristo. Minhas ações afetam as pessoas de forma positiva e negativa, certo? Então, para ficar bem claro, a disciplina das indulgências é uma forma da igreja distribuir essa graça dos méritos das coisas boas e bonitas que os membros santos realizaram. Então, fica lá essa poupança dos méritos que é distribuída a nós. Então, imaginem todos os méritos que já foram conquistados por Jesus, que morreu na cruz, o maior mérito, né? E pela Virgem Maria, que nunca pecou. Pelos santos que morreram de forma heróica. Esse é o tesouro espiritual da igreja, que é aplicado a nós pela indulgência, tá? Por isso que a definição da indulgência, ó, bondade, para ser gentil ou perdão de uma pena. Vamos lá. Então a gente já entendeu que quando a gente peca, eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo também, que falava que a maioria das almas que morrem, por isso que eu falei que a gente, na oração para rezar pelas almas das pessoas que vão morrer hoje, que a maioria, ele falou assim, 99,99% das pessoas que morrem não vão direto ao céu, vão para o purgatório pagar, resolver o problema que criou com o seu pecado durante a vida, certo? A gente cria muitos problemas, como eu falei, não só para mim, mas para toda a igreja. E como é que a gente vai para o céu sem limpar isso, né? Diante de Deus que é perfeitíssimo, né? Eu queria falar sobre o purgatório, para ficar claro o porquê que é bom rezar pelas almas do purgatório que a gente esquece. Em primeiro lugar, nós somos a única religião cristã, única religião de forma geral, que reza pelas almas do purgatório. Mais ninguém. E hoje em dia, nós, católicos, não é generalizando, mas muita gente não reza mais pelas almas. Tipo, parece uma invenção, tem gente que meio que não acredita que existe o purgatório, né? E Padre Paulo Ricardo explica nesse vídeo, com certeza muito melhor do que eu, que o sofrimento do purgatório ele é muito grande. Muito mesmo. Ele até dá o exemplo que São Tomás de Aquino deu, que o sofrimento do purgatório é semelhante ao sofrimento que Cristo teve na cruz. Semelhante ou igual? Não me lembro agora. Porque que foi o maior sofrimento que existiu. O sofrimento que Jesus teve na cruz foi o maior sofrimento que existiu. Então é um sofrimento muito grande. Daí ele até fala assim, que existem torturas no mundo, no nosso mundo, pessoas que são torturadas, que sofrem demais, até piores do que uma crucificação. Só que como o corpo de Cristo era um corpo excelentíssimo, em tudo, 100%, ele sentia tudo muito mais do que nós sentimos, inclusive a dor. Então, era um sofrimento, pensa aí, ser crucificado, pregado numa cruz, deve ser um sofrimento gigantesco. Para Jesus esse sofrimento era muito maior, porque ele sentia tudo muito mais do que nós sentimos, porque com o pecado de Adão e Eva, nós sentimos menos as coisas, menos prazer, menos dor, menos tudo. Nós ficamos um pouco limitados, e talvez isso volte quando a gente estiver no céu, né? E o corpo de Jesus sofreu esse sofrimento intensamente. Então, ele fala sobre esse sofrimento do purgatório,
que vai ser parecido ou igual ao sofrimento de Jesus na cruz. Então, quem fala assim, se eu for para o purgatório, tá bom, né? Tá bem. Porque do purgatório você só vai para o céu, não é? É bom. As almas do purgatório estão todas salvas, mas sofrendo. E então a gente não deve mirar o purgatório. Quem mira o purgatório pode ir para o inferno. Quem mira o céu pode ir para o purgatório, né? Não é um bom exemplo, talvez. Então a gente tem que mirar o céu, mirar a perfeição. Mas eu já vi bastante gente falar, se for para o purgatório. Tô tentando ir para o purgatório, pelo menos. Não, vamos tentar ir para o céu, né? Então pensa aí, tem pessoas da nossa família que já faleceram que podem estar no purgatório. Se já estiverem no céu, se já estiverem no céu, a gente tem mais um santo intercedendo por nós lá. Se estiverem no purgatório, estão sofrendo. Então, as indulgências, além da gente receber para nossa própria alma enquanto vivo, nós podemos receber pelas almas do purgatório, o que talvez seja o mais importante. Porque elas que estão precisando agora e sofrendo lá agora. Tanto é que tem um dia certo, né, que é dia de finados, 1º de novembro, está chegando já, né, quase perto. É 2 de novembro, desculpa. 2 de novembro, está chegando e esse dia é especialmente para as almas do purgatório, certo? Então, quando tem lá no dia de finados, as nossas práticas, que eu vou falar, existem práticas para receber uma indulgência. Nesses dias você recebe, são alguns dias, não só o dia 2, você recebe pelas almas do purgatório. Já vou explicar depois melhor, tá? Então é isso. É a pena temporal, né? Eu falei essa palavra? Acho que era bom falar. Nós pagamos no purgatório uma pena temporal, né? E o que nos ajuda são as indulgências. Então, existem 2 tipos, que são a parcial e a plena, só para ficar claro. As duas nós podemos receber para nós mesmos, nossa própria alma, e principalmente pelas almas do purgatório. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa na definição. Tem alguma dúvida nessa parte aí sobre a indulgência, o que ela é exatamente? Só para ficar claro, a indulgência apaga, quando você ganha uma indulgência em vida, apaga uma parte, se ela for parcial, das penas temporais do pecado que você cometeu, mesmo perdoado no sacramento da confissão. Então, até de pecados veniais, que são os pecados leves. E a plenária, o exemplo bom de se dar, se eu me confessei sábado, mas eu não fiz nenhuma obra para ganhar uma indulgência. Mas se eu tivesse feito alguma coisa para ganhar uma indulgência plenária e morresse no sábado, é claro, devido às condições, né? Eu iria para o céu diretamente, não para o purgatório. Porque a indulgência plenária limpa completamente, plenamente, toda a marca do seu pecado, a consequência do seu pecado. Ficou claro? Ficou. Isso aí? Uma dúvida. Para perguntar? Pode. Vamos ver se eu Por sei. exemplo, apagou, né, todo o seu pecado, toda aquela marca, você vai direto para o céu. Sim. Se você não morrer, você continua a sua vida. Continua a sua vida. E daí, na sequência e tal, você vai pecar novamente, vai se confessar. Se você for fazer confessar novamente, você vai pagar só aquela indulgência daquele período ou de tudo? Não, só daquele período. Ah, tá. Porque, por isso que a nossa vida é uma conversão diária, né? Diária e eterna, né? Eterna, diária e até a nossa morte, né? A gente tem que se converter. Então, isso que o Jesus perguntou é muito bom. Eu me confessei sábado, se eu tivesse feito alguma obra que me desse indulgência plenária, eu iria para o céu. Morresse, eu iria para o céu. Mas se não, estou aqui vivo. De sábado até hoje, com certeza, eu pequei.
Pecados veniais, mortais, acho que não. Se Deus quiser, não. Espero que não. Peraí. Daí, zera, né, Janderson? Começa dali pra frente, você tem que... Senão, se eu recebesse uma indulgência plenária hoje, então não vou me confessar mais. Né? É que a gente não consegue ficar santo com as nossas confissões. Elas vão nos ajudando a ser santos. Mas vocês percebem que às vezes vai ficando pesado? Às vezes você confessa aquilo, mas você volta aquilo. Você volta a fazer aquelas coisas de novo, você volta às vezes pro padre. Padre, eu fico confessando os mesmos pecados. Tem gente que faz isso, né? E acontece. É uma luta mesmo. Espiritual, uma batalha. A gente vai como é que se diz? Pecando, tentando ser forte, mas parece que a gente vai enfraquecendo, a gente vai caindo muitas vezes, né? Mas enfim. Eu acho que seria interessante se a pessoa tomasse como hábito, né? Procurar, assim que vem em estado de graça, né, vem confessado, procurar essas indulgências plenárias para ir diminuindo a paga no purgatório, sim, né? Então, isso que o Jesus falou também é muito importante. Confessou, procura um jeito de fazer uma obra para que você ganhe uma indulgência plenária. Pergunta, Val. É uma pergunta assim que eu tenho que fazer, tipo assim, um suicida que tentou contra foi perdoado, morreu, tarde, a pessoa deu perdão, mas você sabe que tem a alma condenada, mais ou menos, suposição. Tá? Quais as indulgências diárias que ele tem que estar constantemente? Você está falando para rezar por uma pessoa que se matou? Não, que tentou. Que tentou? Não é a mesma coisa. O suicida, se arrependeu, pede perdão, é confessado, mas existe uma marca, né? E você pode receber uma indulgência plenária, apaga a sua pena no purgatório. Mas fica a marca. Fica a marca, com certeza. Mas se você recebeu a indulgência plenária, ela é apagada por completo. Por completo. Entendeu? E como que a gente vai que recebeu? Hã? O que você faz para receber a indulgência? Eu vou explicar para você como que faz para receber. Como é que é, dona Neuza? Como que a gente sabe que recebeu a plenária? Então, eu vou explicar. Calma, ele vai dar as dicas. Dicas do Juninho, daqui a pouco. Teve uma aula já, né, no cursinho, eu já participei desse Eu fiz essa aula e na época que eu fiz e estudei, eu ficava procurando formas de receber indulgência, depois você vai meio que relaxando. Vai meio que esquecendo, Meio deixando que lá. esquecendo. O coração percebe. Que recebeu? Só quer dizer? Recebeu. Porque Não, às se vezes fazer gente a liçãozinha básica, recebe mesmo. A gente recebe um... Dona Neuza, eu acho que sim. Tem a dica A Interessante. gente aí, sai só dali da seguir. missa assim, tão um Sim. estado de graça tão grande assim. O que a Seria senhora uma- falou é interessante porque realmente alguém tem a sensação, todo mundo fala isso, que se confessa e fala, nossa, saí livre, saí leve, parece que eu vou voar. É essa sensação de estar salvo. Ô Juninho, então aquilo que eu falei, de viver como se fosse o último Uhum. dia, tem tudo a ver. Você viu que eu balancei a cabecinha? Eu esqueci de comentar. Mas tem tudo a ver. A gente tem que viver assim. Porque na palavra lá falou assim, imagine você magoar o Serginho e você morrer. Você vai com aquela mágoa. Você magoou o Serginho, você feriu o Serginho. Sim, E naquele dia você morre. exatamente. Então você tem que pensar em não magoar o Serginho, entendeu? Serginho. Você não, é um exemplo, tipo, que é difícil, né? Hoje a gente vive num mundo muito esquentado, né? A pessoa fala. A gente ficou mais estressado, né? Depois da pandemia. Ficou. Então. Ficou bem mais A agitado. gente não mata só. A gente mata com as palavras. Né? Isso. Lembra a mãe da Cristina? Pergunta. Que nem a gente fala que começa a suicídio, Não, ele foi tirado dessa hipótese. É bíblica isso? Que quem, assim, comete suicídio é bíblico? Já estava indo Ó, embora. Que não tem salvação, a alma? Não é isso. Não é bem assim. Exatamente assim, não. Sobre o suicídio é complicado falar também, né? Porque É que todo mundo O fala, não catecismo tem perdão diz- de Deus. Realmente não tem? Onde está escrito isso? não.
todo pecado tem perdão. Só que se a pessoa se arrependeu, depois que morreu, não tem como se confessar mais. Não, tem que se arrepender, né, amigo? Entendeu? Já era. Só que a situação do suicídio, que é importante dizer, tem que se levar em consideração o que a pessoa está vivendo, né? Às vezes não tem mais consciência da consequência de se suicidar, né? Você vê pessoa, eu já vi, tem religiosos que se matam, padres que se matam, freiras que se matam. Essas pessoas sabem exatamente a doutrina sobre suicídio. Hã? Hoje um rapaz se matou. Teve um... Ah, é verdade. Depois Depois- 46 anos. A gente tem que continuar rezando, inclusive por essas almas que se suicidaram, porque só Deus sabe. Tem uma historinha de um... Eu não vou lembrar o santo, acho que é São João Maria Vianney. Bom, é bom não falar sem saber, porque está gravado, depois fica... Eu não tenho certeza do nome do santo. Mas uma mulher correu para o padre, desesperada, porque o marido dela tinha se suicidado, ele pulou da ponte, né? E o padre teve uma revelação privada. Nós não somos obrigados a acreditar em revelações privadas, é pela fé. Mas ele falou para ela assim: seu marido se salvou do caminho, né? A distância da ponte até a queda lá embaixo, ele se arrependeu. Entendeu? Não tem mais volta. Não, ele se arrependeu e foi perdoado. Não, mas eu não tenho mais volta, que já tava caindo. E é bom ser bem claro, não enrolar na confissão. Sim, não, foi bem rápido, né, Val? E Eu a fiz língua minha isso, não segura dentro da eu boca. fiz isso, isso, Sim, isso, foi aquilo. rápido e né? prática. Mas a indulgência plenária, em qualquer situação, qualquer pecado, existem pecados muito graves. Aborto, suicídio, matar alguém, enfim, todos esses são pecados gravíssimos. Mas a indulgência plenária, no catecismo e no manual, não está dizendo que vai ser plenária só para determinados tipos de pecado. Só que a indulgência, vamos para as condições. Isso, eu não tô querendo anotar bem, ainda bem que é gravado, hein? Condições. Estar em estado de graça, né? Para receber indulgência. Então, para estar em estado de graça, tem que ir lá e confessar. Comungar e rezar as orações pelas intenções do Papa. Pai Nosso, Ave Maria e eu creio. Parece bem simples, não é? Parece bem simples. E é. No dia de finados, concede 8 indulgências do dia 1º ao dia 8. Precisa comungar e rezar pelo Papa 8 vezes. Confissão apenas uma. Então se confessa um dia, né? Para as 8. Você pode receber 8 indulgências. Só que no dia de finados, essas indulgências não são para a sua alma quando você morrer. São para as almas do purgatório. Você pode indicar uma alma? Quero pela alma do meu pai. Pode. Mas quem vocês acham que vai escolher melhor para quem... Por isso que a gente reza. Pelas que mais precisarem. Que a gente nem sabe, né? Não. Nem sabe se o pai já foi direto ou não. Deus sabe. É bom. Eu me consagrei, eu fiz a consagração à Nossa Senhora, e quando a gente se consagra, está lá que a gente entrega até os nossos méritos a ela. Então, eu posso indicar alguém, mas é ela que decide por mim, porque ela sabe melhor quem mais precisa, qual alma precisa mais lá no purgatório. E Nossa Senhora me ama mais do que eu mesmo, eu próprio me amo, né? Então, é claro que, nossa, mas daí eu vou gastar minhas indulgências só com os outros? Pensa bem. Quem se sacrifica pelo outro, você acha que não vai ser recompensado? Vai, Nossa Senhora não vai te esquecer porque você deu para ela, confiou para ela. Ela vai usar seus méritos e as indulgências que você fez para quem ela achar melhor. Para você um dia, né? Então ensinem os filhos, os irmãos, os amigos, reza por mim, reza pelas almas, quando eu morrer, reze missa pela minha alma, né?
enfim, e seja um bom católico, né? Durante a sua vida toda, não só em certos momentos. Eu estou com medo, que nem agora aqui. A gente fala sobre as indulgências, sobre a situação do purgatório, o sofrimento, sobre o inferno. Sim, dá medo. Ninguém quer morrer para o inferno, ninguém quer morrer sofrendo purgatório. Mas a gente tem que ter repulsa ao pecado, ódio ao pecado. Essa é uma condição também para receber a indulgência. Eu tenho que ter ódio ao pecado. Então, por isso que é bom sempre se confessar e rezar para que o seu coração tenha ódio. Porque às vezes a gente sabe que é errado, que é pecado, a gente vai lá e confessa, mas ainda tem um apego ao pecado. Então, você tem que criar um meio de ter ódio a esse pecado. É uma das condições também, tá? Então, por isso que é bom ter uma vida, né? Assim, vamos só conquistar indulgências por medo do inferno, né? Vamos ter... Não, a gente tem que ter medo de pecar por ter medo de ofender a Deus, não somente por medo de ir ao inferno, né? Ou de ir ao purgatório, tá? Então, ó, só para ficar claro, condições. Para o tempo de finados. Comungar e confessar, comungar e rezar pelo Papa 8 vezes. Ou seja, você vai participar, se tiver 8 missas, né? Às vezes não tem, né? Mas no cemitério, às vezes tem 2 no mesmo dia. Você pode ir nas 2. Confessa só uma vez. Certo? Agora vamos aqui. Tem algumas normas, são muitas, eu não vou ler todas, mas algumas dá para falar. A indulgência parcial ou plenária, conforme liberta em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. Ninguém pode lucrar indulgências a favor de pessoas vivas. Por exemplo, quero uma indulgência para o Janderson. Não posso, ele está vivo. Não dá. Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos como sufrágio. Além da autoridade suprema da Igreja, só podem conceder indulgências aqueles a quem esse poder é reconhecido pelo direito ou concedido pelo Papa. Por exemplo, vocês lembram quando o Papa fez o Ano Santo da Misericórdia? Foi 18, 19. 18, não foi? 18 ou 19. Foi antes da pandemia, né? Foi. O Papa concedeu indulgências. Daí tinha as portas santas. Ele determinou alguns lugares que eram portas santas. Você passava por essas portas para receber indulgências. Só que daí tem que cumprir essas condições. Sempre para receber essas indulgências plenárias, você tem que cumprir essas obrigações. Confessar, comungar, rezar pelo Papa. Certo? Então, tenham em mente. Para receber indulgências, tem essas condições. E no caso aí, o Papa deu mais essa condição. Passar por uma porta santa. Catedral em Botucatu foi uma das portas santas para receber indulgência plenária. Tá? E depois, na pandemia também, ele fez uma oração, uma bênção, né? Lembra? Que apareceu ele sozinho lá rezando. Também concedeu indulgência plenária ao mundo inteiro, que cumprisse essas condições. Ou seja, ele determinou o dia. O Papa vai dar a oração, vai dar a bênção naquele dia e vai receber indulgência. Então, antes eu tinha que ter ido me confessar, assistir uma missa, comungar, rezar por ele e você receberia indulgência. Entendeu? Então, né? Você tem que cumprir essas condições. Né? Uma coisa importante que falar, a senhora falou, mas como é que eu tenho certeza que eu recebi? Primeiro, o Papa determinou a Igreja, né, nos Papas, determinou essas condições. Nós somos católicos, acreditamos na comunhão dos santos e no poder das chaves de Pedro, não acreditamos? Então, tudo que está ligado no céu, está ligado na terra, está ligado no céu, lembra? Sabe do que eu estou falando. Então, é aí que a gente acredita. É aí que está o segredo da coisa. O Papa age pela infabilidade papal e nos dá ele liberta esses presentes, os tesouros, né, das indulgências.
certo? Então, talvez não faça sentido para quem não tenha fé, para quem não... Acredita. que Tem não gente que nem acredita que a gente tem vida. E para quem não acredita que os papas são os sucessores lá de Pedro, enfim, né? Nenhuma autoridade inferior ao Papa pode conferir a outros o poder de conceder indulgências. Então, só o Papa pode conceder esse poder a um bispo, né? Os bispos e os equiparados a eles pelo direito, desde o princípio do seu mumus pastoral, têm os seguintes direitos. Mumus é tarefa, tá? Eles têm os seguintes direitos: conceder indulgência parcial aos fiéis confiados a ele, né? Dar a bênção papal com a indulgência plenária segundo a fórmula prescrita para cada qual em sua diocese 3 vezes ao ano. No fim da missa, celebrada com especial esplendor litúrgico, ou seja, uma missa solene e tal, ainda que eles próprios não celebrem. Por exemplo, o bispo não está celebrando aquela missa, mas ele pode ir lá depois e dar a bênção que te dá a indulgência. Certo? Por enquanto, vocês estão achando difícil receber uma indulgência? Eu acharia até aqui. Na teoria, Por não, enquanto na eu acharia. prática. Nossa, eu tenho que esperar 3 vezes no ano, eu tenho que passar numa porta, eu tenho que... Por enquanto eu acharia, mas já vão ver. Então, agora não... Foi só naquele ano, agora já não... Foi só durante o ano da misericórdia. Não tá valendo mais? Não. Não. Já perdeu a época. Isso daí já foi. Contando esse de 3 em 3 anos, seria qual agora? Então, peraí, vamos lá. Agora pra Já quer estar interessado? Para todo mundo ir embora feliz. Isso. Contente. Nenhuma dúvida aqui sobre o que é indulgência, não tá claro, né? O que Tá é ok, indulgência. né? Dúvida temos muitos, mas não nada mais que você já está explicando. Tudo ótimo. Ó, concessões. Essa oração que eu fiz no começo, inspirai, meu Deus, me deu uma indulgência. Olha. Entendeu? Parcial, não plenária. Nem Ou seja, dividiu. um né? pouquinho das minhas penas lá apagou, certo? Tá escrito aqui, essa oração, por isso que eu quis começar com ela. Essa oração Às me vezes deu uma eu indulgência também. parcial. Então, ó, não fica só pensando na plenária. Você pode receber indulgências parciais todos os dias da sua vida. Vai poupando, né? Você já vai lá, vai apagando, né? Atos de virtudes teologais e de contrição. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar atos de virtudes teologais, de contrição, nestas fórmulas ou nessas formas válidas. Por exemplo, o ato de fé, que a gente pode rezar todo dia, ó. Eu creio firmemente, essa é parcial, tá? Lembrem bem. Eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ao 3º dia ressuscitou. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, o revelou. Nesta crença quero viver e morrer. Eu acho que eu recebi mais uma indulgência parcial agora, tá? Ato de esperança. Eu não vou ler a oração inteira só para não ficar... Eu espero em Deus, meu Deus, com firme confiança. Conhece, né? Ato de caridade. São orações que você pode fazer todo dia. Eu vos amo, meu Deus, de todo o coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Quem tem o hábito de rezar o ato de contrição todo dia? O ato de contrição também te dá uma indulgência parcial. Então você vai, né? Essas Na orações. missa, eu acho que na todas. missa nós fazemos um ato de contrição. Não, na missa a gente faz o ato penitencial. Então, ele é um ato de contrição. Que você crê, eu creio, né, em Jesus Cristo. O senhor está falando da oração Do comunhão credo. espiritual. Eu não tenho certeza. No Se ela é meu livro de primeira indulgenciada. Eucaristia, Hã? Quando eu fiz a primeira Eucaristia, a gente tinha que saber tudo isso. Sim. A gente tinha que ler para o nosso catequista isso.
né? E tinha que saber decorar. Ah, Mas o tempo passa. Eu tenho o meu livrinho ainda, aham. sabe? Que a gente tinha que fazer aquela foto bonitinha com o terço, né? O grão na cabeça, aquelas coisas. E no livrinho que eu tenho, tem todos os atos. Então, minha avó cobrava isso da gente. Sim. O ato de esperança, ato de fé, ato de caridade, ato de contrição, ato dos anjos da guarda, sabe? É uma infinidade. Nossas É vós um são- livro cheio de orações são assim para as santinhas, né? crianças. Uhum. Pra Todas criança. as minhas avós me ensinaram muita coisa também. As nossas mães, avós. Né? O que a senhora falou é interessante. No dia da sua primeira comunhão, todo mundo aqui já fez primeira comunhão, né? No dia da nossa primeira comunhão, a gente recebe uma indulgência plenária. Uhum. Tá? Legal. E às vezes a gente não fala isso para as crianças, para os alunos, para os catequizandos, né? Às vezes conversando, para que serve então, vó? Mas quando eu fiz o cursilho, o padre que ministrou lá, o padre que fez a missa lá, ele falou que os pais estão muito focados em obrigar os filhos a fazer a primeira comunhão e cada um tem a hora certa. Ele falou que assim, a gente tem que ensinar sim, a gente tem que ensinar aí na igreja, ensinar aí na catequese. Mas se não tiver com o coração aberto, uma obrigação. Sim. de Pelo nada menos até a adianta. crisma é obrigação do pai e da mãe. Pra seguir, Isso. né? Depois da crisma, porque a crisma já é um sacramento de adulto, né? Então é a escolha dele, né? Uma pergunta, não sei, você pode me responder. Por exemplo, você está aí dando uma aula para gente sobre indulgências. Uma pessoa vem aqui fazer uma aula semana que vem sobre um outro determinado assunto da igreja e tal. Essas pessoas que estão ministrando, elas recebem, se tiver em estado de graça, se estiver com a comunhão em dia, recebem uma indulgência parcial? O Janderson antecipou a surpresa. Te dá uma indulgência plenária, gente. Plenária? Aham. Por isso o Serginho faz lá. Ele nem sabia, agora que ele vai fazer. Então, por exemplo, tomara, eu espero em Deus que eu tenha recebido uma indulgência plenária hoje, porque eu me confessei sábado, eu comunguei, e hoje eu estou aqui. Falta rezar pelas intenções do Papa, tá? Então, tá vendo como não é tão difícil assim receber indulgência plenária? É por isso que, assim, quando a gente faz o convite, é uma dádiva para a pessoa que está sendo convidada. É a Por oportunidade isso que ela que é tem. bom, se você é convidado para falar, ensinar, porque fala que é ensinar a doutrina, os catequistas. Se você é convidado, se confesse, comungue e reze pelas intenções do Papa. E peça a indulgência, tem que querer a indulgência também, certo? Sim. Então, aquelas pessoas que dizem não, estão dizendo não à indulgência? Hã? Então, aquelas pessoas que Estou você... dizendo não a ela mesma, não a Aquelas indulgência. pessoas que você convida, ela diz não, ela está dizendo não para ela mesma, mas indulgência. Elas estão se pra ela. privando de Estão se receber uma privando de indulgência. receber. Às vezes não está dizendo um não para indulgência, né? As pessoas nem sabem. Às vezes não sabe. Então, eles estão se privando, né? De uma Se, certa mas, forma. se priva de um tesouro, uma indulgência, né? Eu não quero morrer hoje. Eu quero morrer hoje, mas se eu recebi uma indulgência plenária, se eu morrer hoje, eu vou pro céu. Mas não pode morrer. Mas não quero, eu ainda não quero morrer. Personalizado aí. Bom, se bem que esse negócio de eu não quero morrer, eu acho que se eu tivesse certeza, né? Porque às vezes os padres perguntam, quem quer ir pro céu, todo mundo? Quem quer ir hoje? Não é? Mas se eu tivesse certeza absoluta que eu vou pro céu hoje, eu tudo bem, ir embora hoje. Perdeu a chance, né? Vai que vira esquina ali. Aí, quando você Tem fala muito assim, sangue. vai com Deus, a turma acha ruim ainda. Tem que ir com Deus. Eu já vi gente falar, vai com Deus. Ah, vai com Deus não. Fale Deus acompanhe. Não, mas vamos com Deus. Vamos com Deus, né? Com certeza. Ó, É verdade, seu Jorge? vamos para mais situações em que você pode receber indulgência plenária? Ó, vocês têm que saber o quanto não é tão difícil. Ó, olha aqui, presta atenção. Lembrem-se sempre, não é só fazer a obra, você tem que confessar, comungar, vou repetir, tá? Confessar, comungar e rezar pelas intenções do Papa, que é o Pai Nosso, uma Ave Maria e um creio, tá? Ó, olha aqui. Tem que ter o glória também, hein? O No meu livro. glória
também. Sobre Eu não a falo. confissão. Hã? Quantas vezes tem que confessar? Todos os dias. Como Com assim? o padre. Não é a confissão que ele está falando, é com o padre, né? Que eu entendi. Confissão. É com padre. Confissão? É com o padre. Com o Se padre. for ver, vai toda semana. O que ela está querendo dizer assim, vamos dizer, eu vou fazer uma mensagem hoje. Pra Me confessei já no sábado ou na sexta-feira. Mantinha estado de graça, tudo certinho, fiz tudo certinho. Depois isso na segunda. Aí eu vou fazer uma na sexta-feira. Tem que se confessar de novo? Mais ou menos isso, né? Se você se confessou, por exemplo, eu me confessei sábado, tô aqui. Isso. E se eu vier segunda de novo, tem que me Não, confessar de não, novo? vamos dizer assim, você vai já na mesma semana, na sexta. Na sexta-feira, mas não é? Não. Não? Não, a não ser que você cometeu algum pecado mortal, né? Então, se ainda tiver aí. Se você ainda estiver em estado de graça, Pecado mortal. é claro que a gente tem que ter também cuidado com os pecados veniais, né? Não pode ter apego. O pecado venial te leva a pecados mortais, né? Entendeu? Só que Ó. é pecadinho de estimação, né? Pecado. Não podemos ter pecados de estimação. Olha, gente, presta atenção aqui. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Além de ser maravilhoso fazer isso, concede-se indulgência parcial, presta bem atenção, se o fiel visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Então, quando a gente passa na frente da igreja, estiver aberto, entra lá. Visita Jesus lá. Você vai receber uma indulgência parcial. Parcial, tá? Esse eu não precisa estar confessado. É isso que eu ia perguntar. Não, a precisa? plenária que você precisa. Ah, tá, parcial. Tá. Entendi. Se você fizer isso, só que daí é plenária. A parcial, se você for lá visitar, falar com Deus, sair rapidinho. Mas se você, olha como a igreja é maravilhosa, gente. Se você fizer por meia hora, é plenária. Mas daí pra ter a plenária precisa ter a confissão, precisa ter a estado de Confessar, graça. Tá, só que daí assim, Monique, deixa eu ver se eu não sei se eu falei isso ou fui É claro. tipo assim, Você pode ir lá confessou fazer. e vai lá depois pra rezar igual o padre Não, indica, mas ó, você já recebe você a tem a plenária. intenção, você vai lá, faz a obra, né? Que é a adoração por meia hora. Sim. E na mesma semana você procura o padre, confessa, comunga, assiste a missa e reza. Tá? Não precisa ser tudo no mesmo dia. Entendi. Às vezes você não consegue fazer isso. Tá? Lembrando que você também pode oferecer pelas almas do purgatório. Às vezes você quer para você. Você quer para você. Mas ofereça pelas almas do purgatório. Nós ainda estamos aqui. Talvez a gente conquiste a salvação, mas talvez a gente conquiste a nossa salvação com as indulgências. E as almas do purgatório, que estão lá esquecidas. É bom sempre rezar pelas almas esquecidas do purgatório, tá? Tem muita gente, tem muitas orações que acontecem. Por exemplo, quer ver? Sabe aquela... o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Daí a gente 3 Ave Marias. Depois, eis aqui a serva do Senhor. Já concede uma indulgência parcial, tá? Parcial. Vocês querem saber das plenárias? Não, é mais fácil. Essa do Anjos aí, tem horário específico? Não. Essa do anjo aqui geralmente é às 6 horas, que é a hora da Ave Maria, tá? E meio-dia? Meio-dia não. Meio-dia? Acho que não, né? Eu já vi só De Maria, só às 6 da manhã, 6 da Essa tarde. tarde, né? Ó, vou chegar lá, gente, pra vocês ficarem bem contentinhos. Aquela oração, alma de Cristo, santificai, corpo de Cristo, salvai, também te dá indulgência parcial. Rosário. Visitar ao cemitério, isso eu já deixei claro, né? Do dia 1 ao dia 8 de novembro. É plenária. Nos outros dias do ano, do dia 1 ao dia 8, que é finados, é plenária. Nos outros dias do ano é parcial daí. Tá bom? Ó aqui, gente. Vocês provavelmente já receberam muitas indulgências plenárias.
Sabe a missa da Quinta-feira Santa, que a gente faz adoração à cruz? Geralmente a gente se confessa, não se confessa na Semana Santa? A adoração à cruz te dá uma indulgência plenária. Então lembrem disso, espero que vocês lembrem. Quando chegar lá quinta-feira, vocês vão se confessar, vão fazer adoração e queiram a indulgência plenária. Tá? É estranho que hoje em dia os padres esquecem de falar, né? Não falam sobre a indulgência. Porque realmente essa realidade da indulgência, não sei, parece que as pessoas têm medo de acreditar nisso, ou acham que é uma realidade medieval, que não existe, mas a igreja não mudou nada sobre a sua catequese, sobre a indulgência. Entendeu? É triste isso, saber que os catequistas não falam disso. Eu dei essa aula para os meus alunos de Crisma, no Coandré, sábado. E às vezes os padres não falam. Tem situações em que dá indulgência, geralmente no finados ele fala, né? Mas existem outras situações, por exemplo essa, que eu pelo menos posso estar sendo injusto, não lembro de ter visto algum padre avisar. Agora vocês vão receber uma indulgência plenária. Né? Se bem que é obrigação de todo católico buscar essas coisas, né? O padre tem tanta preocupação. Sem intenção de receber a indulgência ou pedir a indulgência para alguém, você não recebe indulgência? Como assim? Por exemplo, Não entendi. Pegando o exemplo da adoração da cruz. Se você desconhece, você participou. Então você não pediu para você e você não pediu para alguém. Então se você não pede, você não recebe? Ou receberia mesmo sem o seu conhecimento? É uma boa pergunta, eu não sei te responder. Mas eu espero que sim. Eu espero que sim, porque a pessoa que vai para a missa nesse dia, se confessou, ela tem geralmente tem um espírito contrito. A Semana Santa serve para isso, né? Para a gente se arrepender dos pecados e tal, né? Mas o manual fala do querer, fala de pedir, querer a indulgência. Quando é para os defuntos, fala para indicar a pessoa. Então é bom ter a consciência sobre as indulgências, tá? Juninho, você falou da adoração do Santíssimo, né? Toda primeira sexta-feira do mês o padre faz a missa com adoração ao Santíssimo. Tá vendo? Exatamente. É uma indulgência. Recebe uma indulgência plenária. A gente fica bastante tempo lá, né? A missa de sétimo dia não serve para uma indulgência para essa alma que está no purgatório, que foi no purgatório? Sim. Quando a gente faz a missa para uma pessoa falecida. Eu acho que sim. Eu acho que ela entra como uma indulgência, né? Um alívio, um frescor. Muito provavelmente. Eu sei que a pessoa que recebe o sacramento antes da morte, ele sabe, a extrema-unção, recebe indulgência. Tá vendo como é importante você buscar um padre como uma pessoa doente? Né? Que essa pessoa vai se confessar, vai comungar. Fala para ela da indulgência. Ela recebe a plenária. Ela recebe a indulgência plenária. Aí direto pro céu. Tá vendo? É importante nós católicos sabermos dessa realidade, porque sim, nós católicos temos que nos preocupar com a vida das pessoas, com a fome das pessoas, com o cobertor das pessoas, temos que nos preocupar com tudo isso, mas com a alma também. E, né, infelizmente, tem pessoas que só tem gente que não se preocupa com a realidade espiritual da nossa existência. Acabou, né? E não é assim. Eu lembrei que o Janderson, a dona Iraci, lembra? Ela foi na missa, comungou, e lembra que ela passou mal, né? Ela sentou na calçada, ela foi perto, que não foi? Foi subindo. E ela faleceu, ela passou mal, ela faleceu. Vindo da Eucaristia, da comunhão. Na missa. Tem um congresso eucarístico, também que se você participa do congresso eucarístico, recebe indulgência plenária. Indulgência na hora da morte. O sacerdote que administra os sacramentos ao fiel em perigo de vida não deixa de lhe comunicar a bênção apostólica com a indulgência plenária.
Se não houver sacerdote, a igreja, mãe compassiva, concede benignamente a mesma indulgência, talvez responda a pergunta, ao cristão bem disposto para ganhá-la na hora da morte. Se durante a vida habitualmente tiver recitado para isso algumas orações, para alcançar esta indulgência plenária, louvavelmente se rezam tais orações fazendo uso de um crucifixo ou de uma simples cruz. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas usar objetos abençoados, crucifixos, terços, os sacramentais, escapulário, eles te dão indulgências também. Minha coraça. Entendeu? Gostei. Parciais, é claro, tá? Parciais. Você já quer que eu pare? Não. Aqui, ó. Uso de objetos de piedade. Concede-se indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como crucifixo, cruz, terço, escapulário, medalha, bentos, ritualmente, por qualquer sacerdote ou diácono. Parcial. Se o objeto de piedade for bento pelo sumo pontífice, pelo Papa, ou por um bispo, o fiel que usa com devoção esse objeto pode ganhar uma indulgência plenária na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Tá? Então já ganha, ó, se foi abençoada por um bispo ou pelo Papa. Daí na missa de São Pedro e São Paulo, você ganha uma indulgência plenária. Então uma todo ano, né? São... Hã? Mas já marca Ó, o projeto já. Eu falei já, né? Concede-se indulgência plenária aos fiéis que se aproximarem pela primeira vez da Sagrada Comunhão. Primeira missa de um neo-sacerdote. Alguém já assistiu a primeira missa de um novo padre? Já? Também concede indulgência plenária ao sacerdote, a ele, né? Nesse dia ele recebe uma indulgência plenária. A indulgência plenária, você perde ela. Ela serve... Não é que perde. É o que o Jansen falou. Ela limpa toda a sua pena temporal dos seus pecados até aquele momento da indulgência. É que nós não, por causa do pecado original, a gente não consegue se manter livre do pecado, né? Então, pode ser que hoje eu receba uma indulgência plenária, amanhã eu volto a pecar. Então, Ali foi pecado de hoje. que foi para trás, Já limpou. Entendeu? Dali para frente é Página 9. página nova, a gente tem que continuar resistindo ao pecado, mas você pode continuar pecando e tendo outras, né? Daí você paga até aquele momento toda aquela pena que você pagaria no purgatório, né? Sim. Daí, se você fomentar, assim, eu entendo que se você for fomentando isso na sua vida, o desejo de receber as indulgências, por exemplo, como o São Jair falou da primeira sexta-feira do mês. Sim. Se você estiver em estado de graça, se estiver comungando, então todo mês você ganha uma indulgência plenária, né? Toda primeira sexta-feira do mês. Então você tem um mês ali, né, de ganho ali, né? Que você pode ganhar realmente essa salvação. Vai ficando poucos dias, pouca coisa pra você pagar no purgatório, assim, entre aspas, né? Porque tem uma história de um padre, um frei, acho que era amigo do Frei Pio, que ele morreu por um tempo e não sei se você sabe dessa história. E ele foi ressuscitado, os médicos conseguiram ressuscitar ele. Eu acho que ele ficou ruim ali, né? Não sei, parece que ficou um tempo. Foi aquela quase morte. Né? Quase morte. Só que esse tempo de quase morte, ele viveu no purgatório. Então ele viu tudo, então ele foi revelado. Deus permitiu que ele percebesse tudo aquilo que estava no purgatório, toda aquela dor, né? Só que foi por muito pouco tempo. Só que para ele conta que a sensação foi de ter passado 300 anos. Então, como o tempo nosso aqui é muito relativo ao que é o tempo lá. Entendeu? O padre, São Padre Pio tinha esse dom, né? Uhum. Ele via as almas pediam para ele para rezar por ele, sofriam muito.
Então tem essas histórias de almas que estavam no purgatório há 40 anos, muito tempo. Então você imagina esse sofrimento, essa alma está salva, mas é um sofrimento, tá? Ó, agora para vocês ficarem mais felizes ainda. Indulgência plenária. Reza do Rosário de Nossa Senhora. Ó que fácil. Se o rosário se recitar na igreja ou oratório, ou em família, na comunidade religiosa ou piedosa associação, se você rezar o rosário nessas situações, família, no oratório, na igreja, tudo, né? Você recebe uma plenária. Sábado. Entendeu? E daí aqui está falando o rosário, né? Todo o rosário, mas o terço também, ó. O rosário é uma fórmula de oração que distinguimos 15 dezenas de saudações angélicas, Ave Maria, separada pela oração dominical Pai Nosso. E em cada uma recordamos a piedosa meditação, os mistérios da nossa redenção. Chamam-se também a terça parte dessa oração, o terço. Para a indulgência plenária, determina-se que basta a reza da terça parte do rosário, mas as 5 dezenas devem juntar, ou seja, rezar o terço inteiro de uma vez, não só um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, entendeu? O terço todo. Piedosa meditação deve acompanhar a oração vocal, né? Tipo, você tem que meditar os mistérios. Então, ó, gente, o terço, rezar o terço em família te dá uma indulgência plenária, né? Não é maravilhoso isso aí? É fácil, além de bom, né? Você tá entendendo como? Por isso que Nossa Senhora pede lá, pedir em Fátima para que se reze o terço, reze, né? E por acaso, se não rezar em família, se rezar sozinho? Ó, tá dizendo aqui, parcial em outras circunstâncias. Então, o terço sempre te dá indulgência, porque no começo a gente fala lá, né? Para receber as indulgências anexas a essa devoção. A gente não fala? Sim. Então a gente sempre recebe indulgência quando reza o terço. Mas ela é plenária se for em família, na igreja ou oratório, ou comunidade religiosa, enfim. Tá? Por exemplo, agora tá criando-se o hábito de meia hora antes da missa começar a rezar o terço na igreja. Todo mundo. Então já é uma... Quer ver outra? Pode ser o terço de São José mesmo? Rezando terço. Aqui está falando o Rosário de Nossa Senhora. Né? Talvez o terço de São José não seja indulgenciado todo ele, mas tem orações no meio que são indulgenciadas, né? As orações por exemplo, aqui. O terço todo ele é indulgenciado, mas tem um monte de oração, tipo o Glória lá, ele já é, enfim, entendeu? Então tem orações separadas que são indulgenciadas também. O terço normal é parcial. Terço, não. Sozinho Se for em família, rezado, ele é plenário. Vamos supor que o de São José, pelo menos, seria parcial, seria já. Pode ser, vamos ver. Se bem que aqui não está dizendo de Nossa Senhora, tá? Não está falando sobre outros terços. Uma outra, já estou muito tempo, gente? Não, pode falar. Leitura espiritual da Sagrada Escritura. Concede-se indulgência parcial ao fiel que ler a Sagrada Escritura, com veneração devida à palavra divina, e de modo de leitura espiritual. A indulgência será plenária se o fizer por meia hora. Meia hora lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Plenário? Plenário todo dia, seu horário. Está entendendo que a gente pode receber uma indulgência plenária 365 dias do ano? E é uma coisa tão gostosa, né? A Bíblia, né? Você pode receber uma indulgência plenária todo dia. Lembrando das Desde que condições. Estado de graça, terror, pavor ao pecado, rezar pelo Papa, confessar. Então, ó, você vai na missa do domingo, comungou, antes você confessou, durante a semana você faz essas coisas. Busca a indulgência. Não somente pelas indulgências, mas pelo bem que isso vai fazer para sua vida e pela sua alma.
o terço mesmo fala, indulgências, Dessa santa fala devoção, intenções né? do Santo Padre, tem tudo no pedido do terço, já fala sobre Fala, isso, né? é. Então já vai preparando. Ó, a Salve Rainha é uma oração indulgenciada, Adoro. parcial. A Santa Maria socorrei os pobres, ajudai os fracos, consolai os tristes, é indulgenciada. A oração do São Pedro e São Paulo é indulgenciada também. Sinal da cruz. Concede-se indulgência parcial ao fiel que faça devotamente o sinal da cruz, proferindo as palavras, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente só faz meio com vergonha. Né? O tão sublime sacramento, sabe? Tão sublime sacramento. É uma oração que pode ser rezada, né? Tão sublime sacramento, ou cantada, né? Também te dá indulgência parcial. Concede-se parcial ao fiel que recitar com piedade essas orações que eu falei. A indulgência será plenária na quinta-feira da Semana Santa, depois da missa da Ceia do Senhor. Certo? São muitas orações, gente. Seria bom baixar e dar uma olhada com calma em quais situações se pode receber. Ó, via sacra, sabe a via sacra da Quaresma? Concede-se indulgência plenária ao fiel que fizer o exercício da via sacra piedosamente. Entendeu? Concede-se indulgência plenária ao fiel que com devoção visitar a igreja paroquial na festa do titular. Se for na missa, visitar a igreja no dia da festa de Nossa Senhora Piedade, que é o titular da nossa igreja, né? Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar a igreja ou o altar no próprio dia de dedicação. A dedicação daquele altar a algum santo, né? Qual mais? Vamos lá. Tá acabando. Concede-se indulgência parcial ao fiel que renovar as promessas do batismo em qualquer fórmula de uso e ganhará plenária se o fizer na celebração da vigília pascal ou no aniversário do seu batismo. Por isso que é importante também saber o dia que a gente foi batizado. No aniversário do seu batismo, você faz a renovação das promessas do batismo, ganha uma plenária também. Estão vendo como não é tão difícil receber indulgência? Né? É cuidar da própria alma o tempo todo. Deus nos ama tanto, né? Deus nos ama. Deus nos quer salvo o tempo todo. Acho que é isso, não é, Jânio? Opa! Ficou bem claro? Ficou. Vocês têm alguma coisa mais para perguntar? Que isso nos leve a crescer na fé, né? Que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, como eu me ajudei, porque eu tive que revisitar isso aqui, estudar isso de novo, para falar na Crisma e aqui. Eu peço perdão se eu errei alguma coisa, né? Se eu falei alguma coisa, tentei não fugir ali. É claro que é difícil saber tudo, olha o tamanho do manual aqui. Mas tem muitos vídeos na internet bons, se vocês tiverem mais curiosidade sobre os assuntos, do Padre Paulo Ricardo, do Instituto Ressa, que eu falei, tem outros padres. Procurem lá. E que a gente siga o conselho, né, que a Laura deu antes de falecer, de ser um bom católico. Um bom católico vai sempre procurar essas coisas e passar isso para os outros, para as pessoas que vocês amam, né? Tá? Então, obrigado, gente. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.